CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bem, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira que nós nos reunimos aqui, né, para estudarmos o livro A Caminho da Luz. Hoje nós temos o capítulo 7, O Povo de Israel, nosso querido Éder Andrade. Tá aqui, ó, meu livro tá aqui, já estava aqui aberto já. Então é nesse aqui que eu estudo. Então hoje é o povo de Israel, tá? Então hoje, segunda-feira, são 18 horas e 30 minutos do dia 5 do mês de maio, mês de Maria, né? Mês de maio. Então, como sempre eu peço, né? Se vocês estão gostando do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, aqui ó, inscreve no nosso canal, aciona o sininho, deixa aquele like, é importante. E o mais importante de tudo é realmente se inscrever, indique esse trabalho para os seus amigos, para as pessoas que querem realmente aprender sobre a doutrina espírita. Então, inscreva no canal, acione o sininho que está ao lado e vamos divulgar a doutrina espírita, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa precezinha de abertura, que é muito importante. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nesse momento em que nós nos reunimos para estudar este livro, A Caminho da Luz, nós pedimos sempre muita saúde para nosso companheiro Éder Andrade, que ele possa desenvolver esse trabalho até o fim, um trabalho que ele vem se dedicando muito, estudando muito. Então, que a espiritualidade o ampare, principalmente nesse período que nós passamos, que é um período pandêmico, né? Um período em que a Covid-19 está aí, batendo as nossas portas. Então, que nós possamos ser envolvidos pela espiritualidade amiga, para que realmente possamos levar até o final esse trabalho maravilhoso. Que os irmãos que estão nos assistindo, eles sejam também envolvidos e que eles entendam esse estudo maravilhoso, que é o estudo do livro A Caminho da Luz. Então, Senhor Jesus, fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Então é isso, gente. Como eu falei, uma precezinha bem curta, né? Então agora é o nosso querido irmão Éder Andrade. Éder, querido, é com você. Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Éder Andrade, eu sou do Centro Espírita Consolador Comunidade Espírita Cristã e juntamente com Ricardo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, estamos aqui nessa parceria procurando apresentar um estudo dos capítulos da obra A Caminho da Luz. A gente vem desenvolvendo um estudo sistemático de maneira a pegarmos o ponto histórico de cada capítulo e fazendo uma associação com a mensagem espiritual de Emmanuel. Com que objetivo? Tentando chamar a atenção dos homens para a grande responsabilidade nossa diante do planeta que nos abriga, que nos serve de escola, de hospital, e ao mesmo tempo tentar resgatar a nossa humanidade, pois devido a todo o materialismo desse último século, o homem se afastou muito de Deus.
E quando ele se afastou, ele infelizmente cometeu graves equívocos. Equívocos esse que hoje nós estamos pagando um preço alto. Todos estamos passando por uma grande pandemia. Essa pandemia era uma epidemia, virou uma pandemia, e nós temos a consciência plena que, para mudarmos o quadro mental, psíquico, espiritual, não importa o nome que os companheiros queiram dar, do planeta, se faz necessário um amadurecimento de ordem moral da nossa parte. Temos que evoluir o nosso senso moral. E essa evolução, ela não se dá do dia para a noite. É necessário estudo, é necessário boa vontade, é necessário o exercício da caridade, é necessário a paciência para com o próximo, é necessário várias coisas. Colocarmos em prática várias questões que, infelizmente, acabamos esquecendo ou deixando de lado. Nos estudos que tivemos a oportunidade de realizar, fizemos uma introdução para os amigos falando sobre os povos do Oriente Médio. Abordamos sobre as raças adâmicas, falamos do Egito, falamos da Índia e falamos das famílias ou grupos arianos. Curiosamente, algum tempo atrás, na década de 70, propriamente, meados dos anos 70, um pesquisador suíço, ele vai organizar um estudo que ficou muito conhecido naquela época e até nos dias de hoje. Porque, além do livro, eles organizaram em formato de DVD, procurando sugerir a todos que a Terra, num período muito antigo, provavelmente uns 5, 6 mil anos antes de Cristo, teria recebido a visita de seres extraterrenos. Eu vou pedir ao nosso companheiro Ricardo para apresentar esse slide que eu separei em particular para fazer uma breve homenagem a esse historiador Erich von Däniken. É suíço, ele esteve no Brasil e foi entrevistado por Jô Soares, acreditem. Ele foi entrevistado por Jô Soares e Jô Soares o entrevistou porque ele esteve aqui, se eu não me engano, em 2013, por conta de palestras referentes ao Egito. Mas o estudo dele nos leva a uma seguinte reflexão. Ele, devido à pesquisa que realizou em vários lugares no mundo, tanto na América do Sul, ao longo da Cordilheira dos Andes, como também na Ásia, na África e na própria Europa, ele chega à conclusão que tem certas construções que jamais poderiam ter sido feitas naquela época com a tecnologia teoricamente da época. Provavelmente, uma tecnologia extraterrena teria sido utilizada por seres vindos de outro orbe que ajudaram na construção das grandes pirâmides, na construção, por exemplo, da Índia, da organização das castas, e assim vai, sucessivamente, porque senão a gente se prende a esse detalhe. E aonde que eu quero chegar com isso? Quero chegar que, de todo, ele não estava errado, ou não está errado, porque, segundo Emmanuel, e inclusive também nós vimos no livro Exilados de Capela, que quando os capelinos que não se adaptaram mais
a vida na sua estrela de origem foram convidados a migrarem para a Terra e vieram para cá numa condição de exilados, trouxeram no arcabouço da sua alma, experiências tão importantes, tão significativas, que quando eles reencarnaram aqui e todo esse conhecimento desabrochou, foi possível a realização das obras que nós temos aí. Essa é uma vertente que nós acreditamos. Nós já falamos, inclusive, sobre esse livro, Exilados de Capela, para os amigos. Não é um livro, não foi um livro psicografado, foi um livro intuitivo, aonde um conhecimento foi organizado através de pesquisa e a gente vê que existe uma certa lógica. É óbvio que nós não temos como cientificamente provar que as pirâmides do Egito foram construídas pelos capelinos e não por seres vindos num disco voador, mas que há uma semelhança em termos de ideia, existe, muito grande. E de uma forma mais apurada nós vamos ver daqui para frente. Então fica aqui a nossa singela homenagem a Erich von Däniken, que escreveu esse livro, Os Deuses Eram Astronautas, e, se eu não me engano, já existem até outras obras que contradizem ele, dizendo exatamente: os deuses não eram astronautas. Os deuses foram espíritos que reencarnaram no nosso orbe, trazendo uma experiência fantástica, e eles vão utilizar todo o conhecimento que já possuíam para alavancar a nossa evolução. Mas nós não podemos nos esquecer que esse conhecimento, essa ideia, é uma ideia espírita. Isso não é um conhecimento de acesso para outros segmentos. Eu digo isso porque algumas pessoas podem até assistir essa nossa fala e dizer: mas isso não faz sentido. Depende do que nós acreditamos. Depende daquela linha de raciocínio que nós acabamos seguindo, certo? Se nós acreditamos nisso, a gente segue essa linha de raciocínio, tá bom? E a gente vai voltar a fazer alguns comentários com relação a isso. Continuando, vamos lá, Ricardo, passando o primeiro slide, então, da apresentação de hoje. O povo de Israel, capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Então, como eu disse a vocês, nós fizemos uma introdução. Depois dessa introdução, nós entramos sobre as raças adâmicas, falamos sobre o Egito Antigo, falamos sobre a Índia, falamos sobre as famílias arianas e agora estamos vendo o povo de Israel. Qual a importância do entendimento disso para a gente? O que Emmanuel tenta nos passar? Que durante esse período da história da humanidade, espíritos muito mais evoluídos do que aqueles que estavam encarnados naquele momento histórico, eles vão orientar as pessoas com o objetivo de preparar um terreno, tornar o terreno fértil para o advento do Cristo. Porque nós falamos aqui que quando os exilados de Capela vieram para a Terra, o Cristo se comprometeu com eles que ajudaria a cada grupo de exilados, porque eles foram divididos em grupos separados, de maneira que o Cristo encarnaria na Terra para poder auxiliar no processo de evolução da humanidade, como, digamos, um desfecho de todo um trabalho que vinha sendo feito desde a antiguidade. De forma que a presença do Cristo,
ela tinha que ser preparada, porque o povo não estava preparado de uma hora para outra receber a presença do governador do planeta, por vários motivos. O primeiro deles, antes da gente entrar nos slides, as comunidades elas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, até por conta da mediunidade daqueles que tinham os sentidos mais aguçados. Nós vimos aqui que no Egito havia uma galeria de deuses. Também na Índia existia vários deuses, eles acreditavam. E com isso era um reflexo do quê? Da mediunidade daqueles que estavam encarnando e que tinham a capacidade de perceber a presença dos espíritos. Isso tudo, de uma certa forma, faz com que a cabeça do homem, naquele período, ficasse muito confusa. Por que a necessidade de tantos deuses? Isso era um reflexo até, digamos, do grande descompasso entre a vida que os capelinos tinham em sua estrela, em seu orbe de origem e a Terra. Porém, no Egito, apesar do politeísmo egípcio, eu comentei aqui, vocês podem ver, que houve um faraó, eu não citei o nome dele, mas houve um faraó chamado Akenaton, que ele tenta implantar o monoteísmo no Egito. Akenaton, ou Amenófis IV, ele tenta implantar o monoteísmo para enfraquecer o poder dos sacerdotes. Akenaton vai ser o pai, se eu não me engano, de Tutankhamon. E Akenaton, ele, naquela época, se casavam muito cedo, tinha um filho muito cedo, e Akenaton tenta diminuir o poder dos sacerdotes. Inclusive, isso foi um filme que passou na televisão, falando sobre a história do faraó que tenta centralizar o poder, acabando com aquela galeria de deuses e criando um deus único, que era visto como disco solar. Porém, Akenaton enfrentou a autoridade dos sacerdotes, porque os sacerdotes recolhiam do povo as oferendas que eram feitas em forma de comida. Então, quanto mais deuses tinham, mais interessante seria. Por quê? Porque existia uma grande quantidade de templos. E esses templos recebiam oferendas em forma de alimento. Com isso, o que vai acontecer? Os sacerdotes acabam tramando com a morte do faraó. E com a morte de Amenófis IV, volta a ser politeísta no Egito. E Tutankhamon, sucessor do seu pai, ele vai favorecer aos sacerdotes, e os sacerdotes o têm como um, digamos assim, falando de uma forma mais simpática, como um queridinho. Tanto é que dizem alguns dos historiadores que Carter, nós vimos aqui, o pesquisador Carter teve dificuldade de encontrar a tumba de Tutankhamon, porque os sacerdotes tinham por Tutankhamon um afeto particular. Assim dizem. E com isso, o sepultaram de uma maneira que ninguém o encontrasse. Por isso que demorou tanto a Carter encontrar como é que a gente diz? A tumba de Tutankhamon, precisando, inclusive, ter o financiamento do Lord Carnarvon, um lord inglês que vai favorecer o trabalho de Carter no Egito. Bom, então vamos lá. Ricardo, pode passar o slide para a gente. Então, nesse primeiro, nós vamos ver o início da história de Israel. Conta-se, porque é quase que uma história oral, que Abraão, que vivia na cidade de Ur, ele vai ouvir Deus
E Deus diz que Abraão reúna toda a sua família e se desloque, saindo da Mesopotâmia, indo em direção ao Oriente, ao Mar Mediterrâneo, ao Ocidente. Exatamente, em direção... Não, desculpe, Oriente. Eles iam se deslocar em direção ao Oriente, no caso, litoral do Mar Mediterrâneo. E lá eles encontrariam uma terra prometida, onde iriam plantar, aonde teriam uma nova vida. E segundo nos contam a própria história, os hebreus, eles se deslocaram foram andando porque eles eram pastores, e vão até aquela região. E segundo Abraão contou a todos que Deus prometeu a ele que ele teria uma quantidade enorme de descendentes. Essa quantidade enorme de descendentes tornaria a raça, ou melhor, raça, força de expressão, né? A etnia forte e mais homogênea. E os hebreus se deslocaram, foram para aquela região, e lá eles construíram as suas tribos iniciais. Porém, com o passar do tempo, houve um problema de estiagem. E nesse problema de estiagem, já nessa época, o Egito era um grande celeiro do mundo antigo. Era comum as pessoas irem até o Egito para comprar grão. E dessa forma, os hebreus foram parar no Egito e acabaram se envolvendo no Egito, e as famílias, que não eram tão grandes assim, eram clãs, eles se deslocam para o Egito, até porque as condições de vida no Egito naquela época eram condições de vida até um pouco melhores do que naquela região. Apesar de estarem próximos ao mar, a água não era doce, era água salgada do Mar Mediterrâneo. Então, isso dificultava a própria agricultura, levando em conta que boa parte das tribos elas não eram sedentárias, eram tribos nômades. Agora, uma peculiaridade nesse grupo humano que se desloca é que, além deles acreditarem na existência de um Deus único, existia por parte desse povo um orgulho muito grande. Orgulho esse que vai ser talvez um dos maiores problemas para o povo hebreu. Eles vão ser obrigados a ter que passar por algumas provações para poder tentar superar a questão do orgulho. José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito, ele fica conhecido nas prisões. Eu estou encurtando a história, tá? Senão eu vou contar a história dos hebreus. Fica conhecido nas prisões do faraó com a sua capacidade de adivinhar. Segundo diziam, Deus estava com ele e ele tinha a ajuda de Deus para premonições. E o faraó vinha há bastante tempo muito preocupado, porque ele vinha tendo uns sonhos que se repetiam. Nos sonhos do faraó, 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas, e 7 espigas magras engoliam 7 espigas fartas. E esse sonho se repetia, e o faraó começa a ficar preocupado com essa questão. Por quê? Porque ninguém conseguia dar uma explicação racional para ele. Até que, num determinado momento, chegou aos ouvidos do faraó que existia um hebreu que estava na prisão, que tinha facilidade de adivinhar os sonhos das pessoas e era capaz de prever com antecedência até o julgamento dos presos.
previu que um seria condenado à morte, enquanto o outro seria libertado, e isso chamou a atenção do faraó, até por conta da influência espiritual também, junto com os egípcios, dos exilados de Capela. José vai ser chamado na frente do faraó, o faraó vai contar a história, José vai fazer a adivinhação, que as 7 vacas magras que engoliam as 7 vacas gordas representavam 7 anos de estiagem que iriam se sobrepor a 7 anos de fartura, assim como as 7 espigas magras que iam se sobrepor às 7 espigas fartas. O faraó ficou tão impressionado com aquela visão que convida aquele escravo para ser o vizir. O vizir era o primeiro-ministro. Abaixo da autoridade do faraó só existia o vizir. Agora vocês vejam o seguinte, como que a espiritualidade trabalha. Os hebreus foram até a terra de Canaã, a terra prometida. Tiveram que se deslocar até lá. Por ciúme, os irmãos de José o venderam como escravo. E ele acabou sendo agraciado pelo faraó. De tal maneira que os hebreus tinham que ir para o Egito para vivenciar com os egípcios algum tipo de experiência, justamente para que a experiência que cada povo trazia, que cada grupo vindo de Capela trazia, pudesse se entrelaçar entre os grupos humanos. Ricardo, pode passar outro slide. Bom, então o que acontece? Com o passar do tempo, chega um determinado momento que surge Moisés. Porque as superstições, as influências religiosas, as previsões de que grandes acontecimentos iriam modificar a realidade do Egito. A Torre de Babel, onde muitos falam, não foi uma figura meramente simbólica. A Torre de Babel é o que nós chamamos em história de um zigurate, ou seja, uma pirâmide de observação astronômica, da onde partiram os hebreus em direção à Terra Prometida e da Terra Prometida chegaram até o Egito. E lá no Egito ficaram, depois da morte de José e com a morte do faraó, muitas mudanças aconteceram e os hebreus acabaram sendo transformados em escravos e trabalhavam. Porém, a espiritualidade, chegou o momento da espiritualidade tirar os hebreus do Egito. E por intermédio de um médium que se tornou uma figura extremamente conhecida, que foi Moisés, a espiritualidade consegue essa façanha, porque a filha do faraó, vejam bem, ela vai encontrar uma criança abandonada num cesto boiando nas águas do rio. Essa moça, filha ou irmã do faraó, agora não estou lembrando muito bem, nem todas as passagens eu consigo me lembrar, ela vai adotar o garoto e vai dar o nome de Moisés, salvo pelas águas. E esse espírito que estava ali, filho de escravos, mas cuja mãe havia colocado ele naquele cestinho para ele ser salvo dos soldados do faraó que estavam matando os primogênitos, até como uma ameaça para que os hebreus continuassem trabalhando, vai se salvar. E vai ser criado como um egípcio, mas ele não era um egípcio. Ele era um hebreu e tinha uma mediunidade fantástica. E a mediunidade dele permite que ele perceba o grande compromisso que ele tem. Ele vai se afastar, nós já vimos vários filmes que contam essa história, os 10 Mandamentos,
que eles até refizeram um filme recentemente, ele vai se afastar e ele, pela sua mediunidade, ele vai conseguir promover o êxodo, que é a saída do povo judeu do Egito voltando para a Terra Prometida. Agora, nós temos aí passagens históricas que eu não vou questionar. Será que os hebreus ficaram 40 anos no deserto? Como é que os hebreus, Moisés abriu o Mar Vermelho e o povo passou no meio? São detalhes que eu acho que está muito mais para a história do que para uma orientação nesse sentido. Alguns dizem que Moisés conhecia muito bem o Mar Vermelho e que os espíritos indicaram a Moisés um trecho que era raso, onde todos os hebreus passaram por ali. Os soldados do faraó não conheciam esse trecho mais raso, passaram pelo lado mais fundo. Isso é um exemplo, né? Então, Moisés consegue se salvar junto com todo aquele povo, que a gente não tem ideia da quantidade que seja, mas era um bom grupo, e eles vão peregrinar por toda aquela península até chegar na Terra Prometida. E no alto do Monte Sinai, Moisés vai receber os 10 mandamentos através da sua mediunidade de efeitos físicos. Moisés desce do alto da montanha trazendo as tábuas da lei, que foram escritas, segundo Moisés conta, através de línguas de fogo. Mas só que nós sabemos perfeitamente, inclusive Kardec já chegou a nos mostrar, que a psicografia direta, a escrita direta, muitas das vezes produz uns fenômenos diferentes do convencional. Qual era o objetivo disso tudo? Era fixar na mente do povo hebreu a ideia do monoteísmo. Por quê? Porque o povo hebreu, quando chegou à terra de Canaã, liderados por Abraão, eles tinham uma forte tendência monoteísta. Eles não acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam em um Deus único. Qual era o objetivo disso? O objetivo era facilitar a vinda do Cristo, porque o monoteísmo se opunha ao politeísmo. Quando os hebreus estiveram no Egito, eles acabaram adotando o politeísmo. E durante o retorno para a Terra Prometida, foi necessário que houvesse uma depuração para que todos os hebreus voltassem ao culto do monoteísmo, ou seja, acreditassem em um Deus único. Da mesma forma que Akenaton tentou implantar o monoteísmo no Egito, que eu contei a vocês, mas não foi aceito por conta do interesse dos sacerdotes em cultivar o politeísmo. Então vejam, apesar do politeísmo egípcio, fazia parte da cultura daquele povo, daquele grupo humano. Como o Cristo havia se comprometido com os povos vindos de Capela, de que ele iria encarnar na Terra para poder ajudar no processo de evolução moral do planeta, era necessário se criar um terreno favorável. E dentro desse terreno favorável, cada religião ia contribuir com um pouquinho da cultura. Como, por exemplo, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Já os hebreus não. Olha que coisa interessante. Os indianos que nós vimos aqui, eles acreditavam em reencarnação. Eles acreditavam em reencarnação e acreditavam na possibilidade de reencarnar numa casta diferente. Então, cada grupo humano desse contribuía com uma ideia, para que essas ideias se juntassem mais tarde como um grande quebra-cabeça, permitindo a construção do próprio cristianismo.
Não sei se nós vamos ter a oportunidade de ver, mas existem religiões, por exemplo, em plena Mesopotâmia, aonde se acreditava no bem e no mal, apenas em duas grandes divindades, no bem e no mal. Então a gente vai encontrando nessas civilizações da antiguidade características que elas contribuíram para a formação da religiosidade de hoje. Então era necessário que os hebreus retornassem. Por quê? Para a Terra Prometida. E eles reafirmassem o compromisso com o monoteísmo. Aí alguém poderia perguntar, mas por quê? Porque dos grupos humanos foram os hebreus que mais receberam ajuda da espiritualidade. A espiritualidade mais se fez presente por intermédio dos médiuns, principalmente Moisés, quando passou para Moisés o Decálogo, os 10 mandamentos, que são vigentes até hoje. Da mesma maneira que ajudou Moisés, através de fenômenos de materialização, a tirar o povo hebreu do Egito. Então a gente vê a quem mais é dado, mais será cobrado. Então os hebreus, eles vão ter uma cota de ajuda muito grande pelo fato deles conservarem o monoteísmo, mas quando eles saem do Egito e Moisés demora a retornar do Sinai, eles acabam renegando o monoteísmo e começam a cultuar o bezerro de ouro, que fazia parte da religião egípcia. E aí, dentro da história, parece que eles tiveram que peregrinar pelo deserto durante um bom tempo para depurar aquilo tudo. E toda uma geração se passou. Moisés vai liderar esse movimento até que chega um determinado momento que Moisés não vai ter condições de levar o movimento adiante. Ricardo, passa aí para o outro slide. Então, nesse outro slide, nós vamos ter o judaísmo e o cristianismo. Por quê? Nós colocamos essa questão. Há uma relação entre os dois. Qual é a relação que existe entre o judaísmo e o cristianismo? A crença em um Deus único. A crença em um Deus único a tal ponto de que, até hoje, os judeus, os hebreus, se eu posso dizer assim, esperam pela vinda de um Salvador. Mas eles não conseguiram perceber que o Salvador que eles aguardavam, que as escrituras diziam, veio. Mas por quê? Pela visão distorcida que o tempo acabou se modificando. Quando Moisés, não tendo condições de dar continuação à caminhada à Terra Prometida, passou para Josué a tarefa. Moisés foi o último patriarca e Josué vai ser o primeiro juiz dentro da sequência de organização política dos hebreus. E Josué, existe aquele famoso episódio de Josué que eles dão a volta na cidade e tocam as trombetas, que os muros desabam, né? Mas isso tudo, vejam bem, faz parte de uma cultura. Nós estamos tentando mostrar para os amigos o seguinte, que a influência do mundo espiritual junto aos hebreus até o retorno à Terra Prometida foi muito grande. E os hebreus, por uma questão de vaidade, prepotência, de se acharem melhores do que os outros, acabaram, infelizmente, se afastando um pouco, se desviando um pouco do caminho inicial. Se nós olharmos para todos os povos, todos têm essa característica, infelizmente. Reencarnaram, trazendo princípios que deveriam cultuar esses princípios. Uma característica dos hebreus
que a maior parte da história dos hebreus eles foram nômades. Desde a saída da cidade de Ur, na Mesopotâmia, eles chegam até na região da Palestina, na terra de Canaã, e dali eles vão para o Egito, do Egito eles retornam pela península do Sinai e sobem novamente em direção à Palestina. Eram nômades a maior parte do tempo, criadores de ovelhas, cabras, carneiros, porém, deixaram alguma coisa escrita, muito pouca coisa escrita, o que nós chamamos de Velho Testamento. Então, quando nós pegamos a Bíblia, nós temos duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, a história dos hebreus corresponde para a gente o Antigo Testamento, aonde a presença dos amigos espirituais junto àquelas pessoas era muito mais intensa. Não que no Egito não acontecesse. No Egito tinha. Aqueles que eram iniciados, que passavam por todo aquele ritual de iniciação junto aos sacerdotes, eram médiuns, tinham a facilidade de dar passividade, comunicação. Eu contei aqui, na parte falando sobre o Egito, que aconteceu uma passagem muito pitoresca, que quando os arqueólogos, egiptólogos estavam escavando em várias múmias, eles encontraram um pergaminho de uma carta de uma mãe enviando a carta para seu filho morto. A mãe pedia que o filho mais velho, que já havia morrido, pudesse, do mundo espiritual, no mundo dos mortos, interceder pelo irmão mais novo, que ainda estava na carne, e que, de vez em quando, ele não correspondia às expectativas dos pais. Então, vocês vejam o seguinte, se, naquela época, uma mãe escrevia uma carta para o seu filho já morto, pedindo que ele intercedesse pelo filho vivo, a crença na vida após a morte, né? E os hebreus não tinham essa preocupação. Nenhuma. É curioso como povos que viviam um do lado do outro apresentavam traços tão fortes, como, por exemplo, no caso da Índia, que nós vimos aqui, no caso das castas, que o orgulho e a vaidade dos indianos fez com que a sociedade indiana fosse dividida em classes, que até hoje ela é mantida de acordo com o nascimento do indivíduo. O indivíduo que é um pária, ele nunca vai ser um brahmane, a não ser que na próxima encarnação ele nasça filho de um brahmane. E isso é uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo o indiano sabe que ele pode, da mesma forma que nascer como um brahmane, ele pode nascer como um pária. Mesmo acreditando na reencarnação, o indiano, ele vive o momento presente, porque nós vimos aqui que o materialismo, uma das principais correntes materialistas da história da humanidade, vem da Índia. Então, isso explica por que há um lado na Índia onde as pessoas, mesmo sabendo da reencarnação, sabendo que podem vir numa condição de pobreza extrema, e elas estão hoje vivendo no luxo, na opulência, elas não descem do seu pedestal. Elas continuam naquela posição de prepotência e onipotência, e o amanhã Deus pertence. É quase isso aí, tá? Bom, continuando. Vamos lá, vamos passar para outro slide, para não ficar uma coisa muito extensa. Bom, voltamos então à questão do monoteísmo. O monoteísmo, ele foi solidificado durante a travessia de volta dos hebreus do Egito para a Terra Prometida. A coisa foi tão assim forte, Moisés fez um trabalho tão assim, digamos, construtivo, que os hebreus eram os poucos que tinham o que nós chamaríamos um templo móvel, tá? Aqui no meio nós temos a figura de um templo móvel que era típico dos hebreus.
esse templo poderia ser desmontado e remontado no lugar que as pessoas desejavam. Era chamado de tabernáculo, agora me veio o nome. Então, eles subiam, no centro do tabernáculo tinha uma construção onde eles colocavam a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança ficavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos. O tabernáculo ele era cercado por essa... Devia ser uma cerca de tecidos, justamente para que as pessoas respeitassem. Era um templo móvel. E durante toda essa trajetória que os hebreus fizeram na região do Sinai, eles carregavam esse templo móvel e tinham todas os seus cultos. Isso tudo se fez necessário por intermédio de Moisés, para resgatar todos os valores que eles possuíam antes do cativeiro no Egito, tá? Que é o que importa no momento. A gente não vai falar de outras coisas para a gente não se perder muito. Alguém pode até pensar, e o cativeiro dos egípcios na Babilônia? Isso aí a gente não vai falar, porque senão fica uma coisa muito extensa. Eu estou seguindo o roteiro de Emmanuel, estou procurando mostrar a influência do mundo espiritual de maneira que os traços mais significativos que os capelinos trouxeram, que deveriam ficar à mostra para que esses traços ajudassem na composição de um terreno fértil para o advento do cristianismo, os fizessem. Então vocês vejam que tudo gira em torno dessa região. Aí vocês poderiam até se perguntar assim, puxa vida, mas o Cristo resolveu encarnar, que a palavra é essa, numa região que sempre foi uma região confusa, né? O Oriente Médio, aquilo ali desde a antiguidade. Se nós pegarmos o mapa mundi e abrirmos o mapa mundi, nós vamos ver que o Oriente Médio é a confluência entre 3 grandes continentes: Ásia, Europa e África. Ou seja, um grande entroncamento, tá? De caminhos, o entroncamento das caravanas, o local perfeito para o surgimento de uma cultura, o surgimento de uma filosofia, e essa filosofia se propagar. Se propagaria da mesma forma que, quando Alexandre Magno se expande com seu exército, o exército macedônio, chegando até na Índia, Alexandre Magno forma um dos maiores impérios da história da humanidade. Depois temos também o império, melhor, ia dizer depois, mas é antes. Antes era o Império Persa e depois o Império de Alexandre Magno. E essa região, a importância histórica é muito grande, como até hoje. Vocês podem observar que na televisão, vira e mexe, está tendo confusão ali. É problema de conflito de terra, é disputa de território. Por quê? Porque aquela região é uma confluência. Se nós olharmos perfeitamente, nós vamos observar regiões produtoras de petróleo, regiões de escoamento de riqueza. Quem não viu agora, nesse final de semana aí, que um navio imenso ficou encalhado no canal de Suez? Eu vi no final de semana, eu vi na televisão que o Egito resolveu transferir as múmias dos faraós do antigo Museu do Cairo para o novo do Museu do Cairo. E segundo na tumba de Tutankhamon, tem uma passagem dizendo que quem mexesse na tumba de Tutankhamon, aconteceriam fenômenos. Isso pode ser até uma brincadeira, mas aconteceu nesse final de semana umas confusões lá no Egito, e entre elas, esse museu imenso, ou esse navio imenso, de fabricação japonesa, se eu não me engano, ele ficou encalhado por conta da maré.
Mas aqueles que acreditam nas coisas místicas acham que aquilo foi um sinal dos deuses, porque não deveriam ter mexido na múmia, transferido os restos mortais das múmias do antigo museu para o museu novo. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí, quando houve a maré encheu com lua cheia, eles conseguiram desencalhar o navio imenso. Imenso. Então a gente para e pensa assim, caramba, como é que o lugar tem um peso histórico? Passagem de navios, grande área produtora de petróleo, é uma área de acesso aos principais centros produtores. Se a gente tivesse com o mapa mundi, eu ia apontando para vocês, por exemplo, um pouco mais acima dessa região, área produtora de gás natural, para poder abastecer sistema de aquecimento, gás que se usa em cozinha. Então, essa região, o em volta, o entorno dessa região, é uma região muito rica, principalmente de petróleo, haja vista Irã e Iraque. E a confusão que nós tivemos no Irã, no Iraque, com Saddam Hussein, aos 30 anos atrás, e agora a confusão está com o Iraque, por causa da produção de petróleo, por causa do controle entre o Oriente e o Oriente Médio. Quem controla essa região, quem controla o Oriente Médio, controla todo o comércio e a circulação entre o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Oceano Índico. É um negócio fantástico. E o Cristo escolheu isso aí a dedo. Para quê? Para que essa região ela fosse um ponto de divulgação de todo o conhecimento e cultura. Quem não viu o filme As Cruzadas, podem ver, tem na Netflix para vocês assistirem. Só que devem pensar o seguinte, infelizmente, os cristãos deixaram a desejar, porque o interesse do cristão não era o interesse religioso pela Terra Santa, era o interesse de ordem econômica. A disputa por essa região já era por conta das caravanas que transportavam as famosas especiarias que vinham da Índia até essa região. Que tipo de especiaria? Pimenta do reino, noz moscada, cravo, canela. Tudo isso já vinha através das caravanas de camelos. Vocês vejam a importância histórica desse lugar. Então o Cristo escolheu a dedo para essa região ser um ponto de divulgação para o restante da humanidade ocidental da crença em um Deus único. Não que os outros povos não acreditassem em uma força única, poderosa, mas nós estamos tratando dos povos ocidentais, tá? Ricardo, podemos passar para outro? Bom, a escolha de Israel. A escolha de Israel está exatamente por conta de toda a orientação de que os hebreus receberam ao longo de toda a sua história. Aqui na figura à sua direita estão os hebreus, provavelmente liderados por Josué, porque nessa altura do campeonato Moisés já havia morrido. E segundo a Bíblia, Deus enterrou Moisés no deserto. Parece que só Josué sabia onde Moisés estava sepultado. E aí os hebreus estão diante de Jericó, as famosas muralhas de Jericó, aonde, segundo conta-se, eles tinham que tocar as trombetas, dar 7 voltas e tocar as trombetas, porque as muralhas iriam desmoronar. E quem que contou isso? Foi Josué. Deus conversou com Josué. Vejam bem, esses personagens diziam claramente, Deus conversou comigo. Moisés dizia a mesma coisa, Deus conversou comigo. A entidade espiritual que se apresentava para Moisés e depois se apresentava para Josué era uma entidade de luz, que a gente não vai correr o risco de
de arriscar um palpite quem tenha sido, até correndo uma inverdade. Agora, essa entidade, ela vai conduzir os hebreus ao retorno à terra prometida. Porém, devido à inferioridade desse povo, quando eles retornam àquela terra que eles haviam deixado, o que vai acontecer? Eles vão encontrar, nessa mesma terra, povos que se instalaram ali durante a sua ausência. Os filisteus, os povos do mar. E aí surge, após Josué, outro juiz que vai ficar famoso na história, outro que ouve a voz de Deus, Sansão. E segundo ele, Sansão ouviu que Deus dizia para ele que ele deveria liderar os exércitos contra os filisteus para tomar a terra prometida e levar a Arca da Aliança, que era a arca do compromisso que Deus firmou com o povo hebreu. O povo hebreu era o povo escolhido. Porém, era o povo escolhido realmente para servir de exemplo. Mas, como todos os homens são vaidosos, como todos os homens são prepotentes, como todos os homens são autoritários, tá? Após o retorno à Terra Prometida e as dissidências internas entre as tribos, ocorre uma divisão entre os reinos de Israel, o reino de Judá e na Palestina. Essa divisão gera confusões até hoje. Até hoje, eu não quero entrar no mérito disso, mas a gente vê confusões, reflexo de todo um disse-me-disse, de interesses, disputa de interesse. A disputa de interesse religioso e econômico é tão grande quanto a disputa pelas terras. Mas, segundo os judeus, os hebreus melhor, afirmam, a Arca da Aliança está enterrada lá em algum lugar. A arca não tem esse formato aí bonito, que me faz lembrar do filme do Indiana Jones, né? E a Arca da Aliança. Não tem a ver com isso. Segundo contam alguns historiadores, a Arca da Aliança seria uma caixa de pedra e as tábuas da lei eram tabuinhas de argila, aonde Moisés escreveu nessas tabuinhas de argila os mandamentos, os 10 mandamentos. Por quê? Porque como eles vieram da Mesopotâmia, a técnica de escrita na Mesopotâmia era umas tabuinhas de argila, umas plaquinhas de argila em que eles escreviam. E de vez em quando aqueles arqueólogos encontram umas tabuinhas de argila. Por quê? Porque os hebreus vieram da Mesopotâmia e na Mesopotâmia não se escrevia em peles de couro de cabra, nem em papiro, se usava tabuinhas de argila. Eu estou fazendo esses comentários para os amigos pensarem o seguinte: a importância histórica dos povos antes da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, não existia o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado 10 anos depois do livro A Caminho da Luz ter sido escrito, psicografado por Chico Xavier. Nessa época não existia, os hebreus estavam espalhados pelo mundo. E, por último, nós vamos, peço ao Ricardo para passar, eu acho que já é o último slide, deixa eu ver. Não, ainda vamos chegar lá. A incompreensão do judaísmo. O último é que fala sobre isso. Eu coloquei em cada slide uma parte do livro A Caminho da Luz para poder chamar a atenção dos amigos do ponto mais importante. Por que incompreensão do judaísmo? Os judeus, como eram chamados na época, eles acreditavam que o Messias, que o Salvador, viria das nuvens numa biga com um exército, liderando o povo
hebreu contra a dominação romana. E com isso, não perceberam que a grande transformação era uma transformação de ordem moral. Jesus começou a pregar, e a pregação de Jesus começa a incomodar. Tem um filme, vou dar outra sugestão para os amigos, que tem no Netflix, chamado Ressurreição. Muito interessante, vale a pena vocês verem. Aonde Jesus incomodava porque ele falava coisas que ia contra o sinédrio hebraico. Vejam bem. Então o sinédrio hebraico pressiona Pilatos para que Pilatos tome uma providência. Jesus não estava incomodando Roma. Jesus estava incomodando o sinédrio hebraico. Porque no momento em que Jesus fazia colocações de alto teor moral, como, por exemplo, pague a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E os judeus não gostavam de pagar impostos, assim como nós também não gostamos. E quando ele diz para as pessoas pagarem o imposto, né, porque o sinédrio sempre tentava pegar Jesus de calça curta. E disseram para ele, nós devemos pagar impostos? E Jesus espertamente falou, me mostra uma moeda. Aí eles mostram a moeda e Jesus diz, o que é essa esfinge na moeda? Ah, essa esfinge é de César. Então dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. As colocações do Cristo, as parábolas do Cristo, o sinédrio não alcançava o duplo sentido das parábolas. E com isso o sinédrio pressiona Pilatos. A verdade é essa. E Pilatos, numa situação de saia justa, né, como a gente pode dizer, recorre ao prefeito da Judéia na época. Agora me fugiu o nome dele. E o prefeito recebe o Cristo. E também vê que aquilo ali não tinha motivo. Jesus não trazia nenhum tipo de problema para a Judéia. Porque a Judéia era uma província romana. Então devolve Jesus para Pilatos. E Pilatos, para conter a insatisfação do sinédrio, porque o sinédrio hebraico, ele se sente incomodado, porque as colocações de Jesus estavam questionando a autoridade do sinédrio. Os romanos não estavam nem preocupados com Cristo, porque o Cristo não estava ameaçando a autoridade dos romanos. Então, qual foi a saída? O Caifás, que era o líder do sinédrio, pressiona Pilatos e diz a ele claramente, você está com uma bomba na mão. Nós podemos conter uma revolução dentro da Judéia. Depende de você. Então, Pilatos, diante de uma situação delicada, se vê obrigado a condenar o Cristo. Por traição. Agora vejam bem. Por traição. E aí qual foi a solução encontrada? Na época, na véspera da Páscoa, era comum se libertar um prisioneiro, mas entregava-se ao povo a decisão, o povo que escolhia quem seria crucificado e quem seria libertado. E nessa, nós caímos na besteira de escolher Barrabás. E até hoje, estamos convivendo com os Barrabás da vida, não é verdade? Condenamos o Cristo à morte, alguém que trazia para todos nós
uma palavra de consolação e de libertação. E com isso, Cristo foi crucificado. A crucificação do Cristo, ela representou, em termos da visão do livro A Caminho da Luz, tá? A incompreensão do judaísmo com relação à vinda do Cristo, porque eles não esperavam que o Messias fosse o Cordeiro de Deus. Esperavam que o Messias fosse um general que liderasse um exército contra o invasor romano, que cobrava tributos. Aí se encontra a incompreensão do judaísmo. E por conta disso, os judeus ficaram pressionados. A gente pode passar para o último slide agora, para a gente já ir terminando, né? Os judeus ficaram pressionados, até que no ano de 69 ou 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém foi destruído, os judeus foram dispersados no mundo, foi a diáspora hebraica, se a memória não me falha, e essa diáspora fez com que os judeus se espalhassem pelo mundo, em vários lugares diferentes, até que, após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto, e aquela confusão toda que aconteceu na Europa, Oswaldo Aranha, brasileiro, que na época representava o Brasil nas Nações Unidas, ele vai dar o voto Minerva para a criação do Estado de Israel. E Oswaldo Aranha é uma figura conhecida em Israel, tem até uma praça lá com o nome dele, se eu não me engano, uma estátua, porque ele deu o voto final para a criação do Estado de Israel em, tá aqui, ó, 14 de maio de 1948. Tá? Com isso, vejam bem, 10 anos depois de que Emmanuel ditou o livro A Caminho da Luz. E aí a Terra foi dividida, foi uma confusão danada, teve um movimento de todos os judeus de várias partes do mundo indo para a Palestina. Aparece aqui nos slides ele se deslocando. Aqui eu coloquei aqui até por uma questão de homenagem a dois personagens históricos. Moshe Dayan, esse que está com tapa-olho, e a outra é Golda Meir. Foram duas figuras importantíssimas para a consolidação do Estado de Israel. E nas confusões entre o Israel e os povos vizinhos, os israelitas, né? Os judeus, eles se organizaram economicamente, militarmente, e foram ocupando as terras vizinhas. Então, de forma que eles foram ocupando as terras que pertenciam aos palestinos. Se nós olharmos no mapa, a gente vai ver que o território concedido pela ONU à criação do Estado de Israel era bem menor do que o território hoje. Então, de uma certa forma, houve um desvirtuamento? Sim, houve. Mas a questão, nós não estamos aqui para julgar quem está certo e quem está errado. Aqui ao lado nós estamos vendo as pessoas rezando junto ao Muro das Lamentações. Jerusalém é dividida em 3 partes. Uma parte dos judeus, uma parte dos católicos e uma parte dos árabes. Existe essa divisão porque é uma região extremamente, ainda hoje, conflituosa. Vocês vejam o peso do conflito. Mesmo Cristo tendo pisado ali, andado naquelas regiões, ele sabia que aquela região, o peso de comprometimento que existia naquela região era tão grande que ali que ele tinha que estar para poder orientar, deixar a sua palavra. E que essa palavra pudesse, no porvir, influenciar os povos para a paz. Paz essa que está custando para todos nós. E nesse momento histórico,
nós estamos vivendo uma grande pandemia essa que não poupou ninguém. Todos os povos da humanidade, guardando as devidas proporções, estão pagando um preço. Eu não digo pagando um preço, porque é uma expressão muito grande, mas estão vivendo um pedágio. E nós, no Brasil, aonde nós temos vários grupos humanos vivendo aqui, sabem exatamente o grande compromisso moral que a terra que Ismael recebeu do Cristo tem. O Brasil não é apenas uma escola. O Brasil é um grande hospital e um grande sanatório de almas, aonde muitos companheiros que aqui se encontram terão a oportunidade de reparar as faltas cometidas de vidas passadas nessa terra abençoada. O Cristo nunca disse para Ismael que seria fácil. Muito trabalho pela frente, para que todos nós possamos reparar os equívocos de um passado muito distante na nossa história. Para que a gente possa finalizar, eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, pedindo desculpa aos amigos encarnados e desencarnados, por nem sempre conseguir organizar e concatenar o nosso pensamento da forma apropriada. Às vezes nos faltam as palavras corretas para direcionar o estudo da maneira como Emmanuel nos ofereceu esse conhecimento por intermédio da pena de Chico Xavier, da caneta de Chico Xavier. Que a espiritualidade amiga que nos ouve possa nos abençoar a todos e que a gente tenha condições de, a cada estudo desse, complementar um ao outro, acrescentando, corrigindo, fazendo retificações. Estamos aqui para aprender através dessa grande troca de conhecimento. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Eu desejo aos amigos muita paz. Que assim seja. Bem, finalizamos aí mais um trabalho, né? O Éder já fez a prece de encerramento e eu só volto a pedir, se você está gostando aí do nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, dê seu like, isso é muito importante para a doutrina espírita e é importante também para a visibilidade do nosso canal. Então, acione lá, inscreva, compartilhe esse vídeo com os amigos, leve para a sua casa espírita, a casa que você participa. E deixa eu tirar o inscreva-se aqui e vamos dar prosseguimento. Então, segunda-feira, daqui a 15 dias, nós retornaremos. Fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.